Vamos ver agora as condições de existência dos logaritmos. Então, como eu disse lá no início da primeira aula de logaritmo, nem sempre os logaritmos vão existir. Quais são as condições de existência, então? Primeira delas, o logaritmando deve ser um número positivo. Ele não pode ser negativo e nem pode ser igual a zero. Ele tem que ser positivo, tá? Por exemplo, ó, vamos ver esse exemplo aqui. Eu coloquei no lugar do logaritmando um número negativo. O que vai acontecer? Mesmo problema lá das equações exponenciais, ó. Logaritmo de base 2, logaritmando menos 8, vai ficar 2 na x igual a menos 8. Como é que eu resolvo isso daqui? Aí eu consigo decompor o 8 aqui, mas esse 2 na x aqui, ó, isso aqui nunca vai dar um número negativo, nem se eu colocar um número negativo no lugar do x, porque quando eu coloco um número negativo no lugar do x, o que acontece pela propriedade da potenciação? Vai inverter a base, mas o resultado disso aqui nunca vai dar um número negativo. Então isso aqui não existe, tá? Não existe logaritmo onde o logaritmando seja negativo. Aqui um outro exemplo, ó. Estou resolvendo 2 na x igual a menos 64. Não dá, porque o 2 elevado na x nunca vai ser igual a 64. Podem colocar qualquer número no lugar do x que vocês vão conseguir verificar isso. Nunca vai dar negativo, tá? A não ser que a minha base fosse negativa. Mas aí também não existe logaritmo de base negativa. Então, segunda condição. A base deve ser positiva e diferente de 1. Então, ela não pode ser negativa, não pode ser igual a zero. Agora eu estou falando da base, tá? Antes eu estava falando do logaritmando. Agora eu estou falando da base. Então, a base não pode ser negativa, não pode ser igual a zero, não pode ser igual a 1. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Base negativa. Bom, menos 2 elevado na x, ó, base negativa. Se eu fosse resolver, menos 2 elevado na x igual a 8. O menos 2 na x vai dar 8? Não vai dar, não vai dar, tá? Porque, sei lá, eu coloco aqui 2 no lugar do x. Menos 2 ao quadrado dá mais 4. Eu boto 3 então. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8, ó, não deu 8. Então, a minha base não pode ser negativa, senão a gente não vai ter solução sempre para o logaritmo. Base zero, ó, por que dá errado base zero? Logaritmo base zero de 5. Então, 0 elevado na x igual a 5. Bom, posso colocar qualquer número no lugar do x, que isso aqui nunca vai dar 5. Então, não existe. E base 1, mesma coisa, tá? Logaritmo de base 1, logaritmando 20. Então, vou resolver fazendo 1 na x igual a 20. Posso colocar qualquer número no lugar do x, isso aqui nunca vai dar 20, porque a potenciação de base 1 sempre dá 1 como resultado. Então, a minha base não pode ser negativa, igual a 0 e nem igual a 1. Tá? Agora vamos ver o que é um logaritmo natural. Ali é só para vocês entenderem quando é que o logaritmo existe e quando é que não existe. A gente consegue ver isso bem lá na função logarítmica, que é a última parte. Então tem partes do gráfico ali que a curva do logaritmo não vai entrar justamente por causa das condições de existência. Logaritmo, aqui só para vocês conhecerem, tá? Só para conhecer o que é um logaritmo natural. Então, o logaritmo natural é o logaritmo de um logaritmando qualquer, na qual a base desse logaritmo é o número de Euler, que ele vale aproximadamente 2,71. Então, por exemplo, aqui, ó, logaritmo natural de um logaritmando b. Isso aqui é um logaritmo na base e, o que é o e? É um número irracional, um número de Euler, e o logaritmando b. Tá? Isso aqui é só para vocês saberem que existe.